Bem, vamos então à Libéria agora por videochamada com o pastor Jailson e com a Flávia. Jailson, vocês já acostumaram, por exemplo, com essas comidas que a gente viu aí nos vídeos? Já comem alguma dessas comidas da Libéria? Olá a todos os obreiros. Sim, bispo, nós já acostumamos. É algo que Deus nos ajuda, porque por mais que a gente tenha os nossos pratos preferidos do Brasil, mas a gente acaba aprendendo a viver o que o povo aqui vive, então é muito gostoso. A Flávia principalmente gosta porque uma comida apimentada, e ela gosta muito disso. Você gosta mais de qual, Flávia? Porque eu vi alguns nomes aí que eu já nem lembro mais. É o jollof, bispo. É feito com arroz, com massa de tomate. Nós temos também a sopa que eles fazem com banana da terra, farinha. Deliciosos. Esse é um arroz mais incrementado, assim. Sim, senhor. Tem carne, tem óleo de dendê junto, é bem pesadinho. Uma comida bem forte e possante. Agora, vamos falar do lado espiritual, né? Vocês estão na obra, pelo que eu vejo aqui na ficha, há 32 anos, você na obra, Jailson, há 32 anos e juntos há 28, casados há 28 anos. Vocês ficaram quanto tempo no Brasil antes de sair? Bispo, eu fui levantado auxiliar em 93, já estávamos noivos, que eu fui levantado obreiro aos 14 anos de idade, em 89, e fui levantado obreiro no mesmo ano, outubro de 89. Então, eu até 93, eu fiquei como obreiro, já estávamos noivos, e foi quando eu fui chamado para fazer a obra. Eu já tinha esse desejo de fazer a obra, eu tinha 17 anos, então eu falei com ela, olha, eu vou e Deus vai abençoar o nosso casamento depois. Ela concordou e nós entramos na obra. Quando foi em 96, e um ano depois de casado, foi quando nós viemos para a África, na África do Sul. E você, Flávia, já pulsava dentro de si esse desejo pelo altar? Ou teve um momento... Ah, não? Não, senhor. Como é que foi? Porque eu pensava o seguinte, eu como obreira já era suficiente fazer a obra de Deus, eu estava fazendo a obra de Deus. E quando às vezes eu olhava para as esposas de pastor, eu pensava assim, eu faço mais do que elas só vêm assistir a reunião e vão embora. Eu evangelizo, eu faço várias coisas, eu trabalho na igreja. Então, eu amava fazer a obra de Deus, mas da forma minha. Eu tinha os meus sonhos, eu tinha desejo de casar e ter meus filhos, eu tinha desejo de ter uma casa, profissão. Então, nunca passou para a minha cabeça a ideia de servir no altar. Eu lembro quando, uma coisa interessante, quando você começou a fazer o IBURD, eu não entendi o que era. Então, na minha cabeça, era porque ele estava fazendo núcleo e ele precisava aprender a Bíblia. Então, o IBURD, para mim, na minha cabeça, era que ele estava aprendendo a Bíblia para poder pregar. Mas vocês já namoravam? Já namorávamos por 2 anos, bispo. Já éramos noivos. Noivos para casar, nós noivamos em fevereiro, para casar em junho, em março ele foi levantado a pastor, ele foi chamado para a obra. Então, quando ele falou comigo, eu pensava assim, primeiro eu falei, de onde que veio essa ideia dele querer ser pastor? Mas aí eu lembrei de um vídeo do bispo Gonçalves, falando da África, e ele falou, eu vou para a África. Então, quando ele falou que estava levantado a pastor, não tinha caído a ficha, bispo, não caiu a ficha. No dia seguinte, eu fui para a igreja, para a minha igreja, onde era obreira, e o pastor, todo contente, auxiliar, disse, já foi levantada, pastor, e aquilo para mim foi assim, um choque, porque ele nunca conversou comigo que queria fazer a obra no altar. Então, esses 3 anos que a gente ficou esperando para casar, bispo, esperamos porque eu não estava pronta. Eu não estava pronta para casar eu estava pronta para casar com o Jailson, mas eu não estava pronta para casar com o pastor Jailson. E isso é algo... Você está tocando num assunto que é muito sério, muito sério.
Porque o casamento com um pastor é um casamento duplo. A esposa tem que casar com o homem e tem que casar com o altar, tem que casar com o que ele faz. Então eu imagino que no meio disso aí teve um milagre, porque se esse desejo também não fosse o mesmo em você, vocês teriam um problema na obra, né? Eu lembro, bispo, que eu já tinha o desejo de vir para a África. Eu não sabia como isso iria acontecer, mas tinha aquele fogo dentro de mim. Eu tenho que ir para lá, porque eu vi a necessidade. Então eu falei com ela, olha, eu preciso que você tome uma decisão. Se você não for casar com o altar, eu falei com ela, não comigo, com o altar, então não vai dar certo. Porque para onde eu vou, nós vamos enfrentar lutas, mas você tem que estar comigo. E aí eu deixei ela à vontade, deixei ela a pensar e a tomar a decisão dela. E não foi rápido, bispo. Mas isso, desculpa, isso foi quando você foi para a obra, mas estava no Brasil ainda? Ainda no Brasil, bispo. Eu estava como auxiliar, ainda no Brasil. Nós não estávamos ainda casados e eu deixei ela pensar e buscar nela. Eu dei a ela aquele espaço e falei com ela, você tem que estar pronto, porque vai acontecer, de uma forma ou outra isso vai acontecer. Eu tinha certeza disso. E quando foi que a chave virou para você, Flávia? Olha, bispo, teve uma reunião de obreiros que foi pregado, nunca me esqueço, foi pregado sobre ai, meu Deus, mudou. Só sei agora em inglês. Fala em inglês hoje. Foi pregado sobre o homem rico, né? Foi pregado sobre o homem rico e exatamente o que ele fez, eu estava fazendo. O senhor, é assim, bispo, quando a pessoa não tem o entendimento do Espírito Santo, as pessoas podem até falar, podem até tentar explicar, mas se ela não tiver esse entendimento vindo do Espírito Santo, ela não vai conseguir entender. E naquele dia, naquela reunião, eu ouvi a voz do Espírito Santo. É como ele disse para mim, não é isso que você está fazendo, porque eu tinha os meus sonhos. Ele já estava como pastor, mas eu não tinha ainda tomado uma decisão, não tinha feito a minha escolha. E exatamente o que ele fez foi exatamente, eu fiz ao contrário. Porque o homem rico, ele deu as costas para Jesus e foi embora. E exatamente o que eu tinha que entregar ali no altar era o meu sonho, eram as minhas vontades. E naquele dia eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha. E eu lembro que nesse dia que eu tomei a escolha foi no sábado, no reunião de obreiro. Na quarta-feira, ele me ligou dizendo que o bispo, na época da nossa região, que é do Alcântara, tinha mandado a gente acabar o noivado. E falou para ele, olha, você vai esperar. E se ela for de Deus, ela vai esperar você. Isso demorou 1 ano. E naquele ano foi exatamente a minha prova, exatamente para casar com o altar. Deus queria, não foi somente eu tomar a escolha e tudo bem. Deus fez acontecer algo, ele permitiu acontecer isso para que eu venha provar, não para ele, porque ele já sabia, mas para mim. Porque até aquele momento, ele estava sendo o meu tesouro. Porque eu queria casar com ele. E esse ano que a gente ficou separado, foi exatamente a decisão que eu tive de provar para Deus que eu estava casando com o altar. Que não era suficiente somente servir a ele do meu jeito. Os meus sonhos, eu tinha que fazer o sonho dele. Foi aonde aconteceu esse haja luz no Espírito Santo. E aí a gente casou, né? Nós casamos, e 1 ano depois, eu não sabia que eu iria vir para a África que fala inglês. Na minha mente, eu iria para a África que falava português. Mas aí Deus nos trouxe para a África do Sul, e ali, juntos, numa só mente, um só coração, começamos a batalha para aprender o inglês, porque era uma língua que a gente nunca havia falado. E, baseado naquela palavra, tudo que pedis em meu nome, assim eu lhe darei, e o Espírito Santo ele vai te guiar
e a gente quebrou essa barreira e aos 23 dias eu já comecei a fazer reunião em inglês. E aí começamos o trabalho aqui, fazendo a obra aqui na África do Sul no início. Peraí, você chegou na África do Sul, depois de 23 dias você já começou a fazer culto? Sim, senhor. Comecei a fazer reuniões no salão, na igreja. Como é que você fazia? Você levava escrito e ia lendo? Porque foi muito rápido. Sim, era um papel, colocava-se um papel e só por precaução eu escrevia também no braço, né? Escrevia aqui no braço uns versículos, a caneta, que uma vez o papel caiu e eu fiquei sem saber o que falar. Então já tinha aqui no braço, aqui eu olhava e falava. É tudo pela fé, né? Tudo pela fé. E assim foi, bispo. Assim foi, a gente foi desenvolvendo, fomos aprendendo. Eu me lembro que nós fomos para uma igreja, que era um estado, e nós enfrentamos muitos problemas, muitas perseguições. Era na época do apartheid, que o apartheid tinha acabado, mas ainda havia, na mente do povo, ainda tinha aquela resistência, e eles queriam fechar a igreja naquele local. E nós fomos parar na corte. Tivemos que ir para a corte, e sem saber inglês, sem falar nada inglês, mas ali o inglês que a gente precisava para defender a igreja. E ali a gente falou: Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar. E graças a Deus nós conseguimos passar aquilo, vencemos. A igreja não fechou, a igreja está aberta até hoje lá. Então foram lutas que a gente foi enfrentando, mas em todas essas lutas, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos ajudou e nos guiou. Agora, Flávia, 28 anos depois de casados, para quem não queria, a princípio, fazer a obra no altar, 28 anos depois, como é que você vê essa experiência? Eu posso dizer, bispo, que é um sonho de Deus realizado, praticamente, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. É gratificante, né? E o mais importante, bispo, que eu dei ouvido à voz do Espírito Santo. Eu dei ouvido à voz de Deus. E talvez se eu não tivesse dado ouvido à voz de Deus e feito a minha escolha perante a Ele no altar, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, a gente não se vê fazendo outra coisa. Então, para mim, realmente é gratificante. Hoje... Pois não, Jailson, pode falar. Hoje, bispo, eu até digo para ela, olha de onde Deus nos tirou até você mesmo e colocou você num local onde você não só faz a obra, mas você muda a vida de outras pessoas. Porque o trabalho aqui é um trabalho de muita necessidade, de entrega da nossa vida. E graças a Deus que ela ouviu a voz do Espírito Santo. Agora, fale-nos do trabalho da igreja aí na Libéria, desculpe. Bispo, a Libéria, ela é um país cristão maçônico, né? Ela tem aquela capa de cristão, de cristianismo, mas por trás tem a maçonaria. E as pessoas são muito enganadas. O trabalho feito é um trabalho muito emocional na vida deles. E o trabalho que a gente leva através do Espírito Santo, através da direção dada até mesmo pelo Bispo Macedo, é a fé inteligente, é a fé baseada na palavra. E isso tem aberto o entendimento das pessoas aqui na Libéria. Porque quando a gente olha a vida deles, aonde eles vivem, o sofrimento, pelas fotos que passou, as pessoas têm uma ideia do que eles vivem, a miséria, a doença e o alto nível de abuso que existe aqui. Os filhos são viciados, o nível de vício que existe aqui. Então, há um trabalho feito para a mudança dessas pessoas e a família, porque o maior problema deles, fora a miséria, é o problema familiar, que eles têm brigas, discussões, agressões dentro de casa, falta de respeito, de união dentro da família. E a gente leva isso através da palavra de Deus
e Deus tem trago pessoas à igreja que têm mudado a vida delas. Hoje vocês têm, são 2 pastores, ou seja, além de vocês, tem mais um auxiliar? Ou 2 casados, é isso? Sim, é um pastor casado, que é do Zimbábue, e o pastor auxiliar, que também é do Zimbábue, eles 2 Um que é solteiro. do mesmo país. Um casado e um solteiro, além de você. Sim, senhor. E 5 obreiros e 3 CPOs, quer dizer, em breve vocês vão ter 8 obreiros. Sim, senhor. E uma única igreja. Em média, quantas pessoas vamos dizer que passam pela igreja aí? Bispo, nós temos 200 pessoas que passam pela igreja no domingo, né? 200, 190, esse é o número de pessoas que nós temos todo domingo. Tá. E esses obreiros são nativos, eu imagino. São nativos, são daqui, começaram aqui os CPOs também. Fora eles, nós já temos outro grupo que está sendo preparado, que vão ser os futuros CPOs também. Então, vamos ter mais pessoas do que isso para poder desenvolver o trabalho também. Amém. Qual a mensagem que você deixa, Flávio, para os obreiros que estão assistindo o programa agora e que, de repente, tem também projetos pessoais, principalmente a Flávia, né? Eu acho que era melhor a Flávia falar disso. Sim, senhor. Porque, de repente, nós temos obreiros aí que dizem assim, poxa, eu também estou fazendo bastante, ou então eu vou ganhar muito dinheiro e vou servir a obra com o meu dízimo, com a minha oferta. Eu acho que você é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, Flávio. O que você diz para esses servos? Não seja o jovem rico. Faça o que Jesus está chamando. Jesus tem chamado muitos, todo dia Jesus tem chamado. Mas tem muitos que têm dado as costas para Jesus. Não dê as costas para o Senhor Jesus. Porque se Ele escolheu, se você está aí hoje, Ele te escolheu. Então Ele quer que você faça o sonho dele. O seu sonho, daqui um dia não vai ter mais sonho. Mas o sonho de Deus é eterno. E Deus está chamando você. Eu não queria, eu achava que eu fazia suficiente. Mas eu entendi, pelo Espírito Santo, que eu teria que fazer o que Deus estava me chamando, o que Jesus me chamou para fazer. Porque quem chamou o jovem rico foi Jesus. Não foi um discípulo, foi o próprio Jesus. E Jesus tem chamado você todo dia. Não dê as costas para ele. Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo nesse momento através do testemunho de vocês e que em breve a gente vai ter, inclusive, dentre esses nativos, pessoas no altar fazendo a obra de Deus como vocês fazem. Se hoje tivesse uma ligação, viesse uma ligação dizendo assim, olha, estarão chegando 2 casais aí para fazerem a obra na Libéria, ajudarem, como é que vocês receberiam essa notícia? Com muita alegria, bicho, porque já seriam 2 igrejas a mais. São 15. Nós temos 15, aqui eles falam counties, né, que são estados, são 15 estados, tem muito campo para a gente abranger. Graças a Deus, agora as portas foram abertas, nós conseguimos um programa de rádio e tem atingido várias pessoas que ligam para o SOS aqui da igreja. Então, se nós tivéssemos 2, já seriam 2, 3 já seriam 3, 10 já seriam 10 igrejas. Não tem fim. Ou seja, os campos estão embranquecidos, só faltam os ceifeiros, né? Só falta os ceifeiros. Só falta os ceifeiros. Deus proverá. Prazer falar com vocês, conhecer vocês, Jailson e Flávia. Vocês eram obreiros de qual igreja no Rio de Janeiro? Nós fomos obreiros na igreja do Apolo 2, na Baixada Fluminense. Bloco do Alcântara. Nós começamos ali muitos atrás. Estamos nessa febre e sempre estaremos. Amém. Que Deus abençoe vocês muito mais. Que Deus abençoe o trabalho aí na Libéria. E até a próxima.